O presidente Lula se encontrou com o presidente de Portugal, Marcelo Rebelo, em Lisboa. Após o encontro, o presidente do Brasil conversou com a imprensa e falou sobre a crise do GSI e outros assuntos. Repórter Yasmin Costa. Pois é, o presidente Lula, ele disse neste sábado em Portugal, na visita que está fazendo ao país, que não tem o poder para interferir nas decisões do Congresso Nacional, isso com relação à instalação ou não da CPMI do 8 de janeiro. Lula demonstrou, inclusive, incômodo com as perguntas feitas sobre problemas internos do Brasil e disse que o futuro ali do Gabinete de Segurança Institucional, esse futuro vai ser decidido quando ele retornar aqui para o país. Eu vou decidir essas coisas do GSI. Eu não decido a questão de constituinte. Constituinte é a questão do Congresso Nacional. Não, CPI, perdão. CPI é por conta do Congresso Nacional. Ele decide a hora que ele quiser decidir, faça a hora que quiser fazer. O presidente da República não vota no Congresso Nacional. Eu não voto no Senado, não voto na Câmara. Os deputados decidem. E o GSI, que é da minha responsabilidade, quando eu voltar, eu vou tomar a decisão que eu achar mais importante para o Brasil. Durante a visita oficial a Portugal, Lula também adotou um discurso mais moderado sobre a guerra entre Rússia e Ucrânia, um tom bem diferente das últimas declarações que o presidente da República tinha feito, que inclusive ele chegou a dizer mais de uma vez que os dois países eram responsáveis igualmente pela guerra e que os Estados Unidos e a União Europeia incentivavam, de certo modo, a continuidade do conflito. Isso, inclusive, causou um certo mal-estar entre os aliados do Ocidente. Agora, Lula disse que nunca igualou as responsabilidades de Ucrânia e também de Rússia. Eu nunca igualei os dois países porque eu sei o que é invasão, eu sei o que é integridade territorial. E todos nós achamos que a Rússia errou e já condenamos em toda a decisão da ONU. Mas eu acho que é preciso agora, a guerra já começou, é preciso agora parar a guerra. E para parar a guerra tem que ter alguém que converse. Tem que ter alguém que converse. E o Brasil está disposto a... Ainda em Portugal, o presidente Lula falou contra o extremismo e também a disseminação de informações falsas. Nós estamos ameaçados pelo fenômeno do extremismo, da violência política e do discurso de ódio alimentado por notícias falsas. Elas instilam a desconfiança nas instituições e na política. A indústria do fake news, em que esse mundo digital permite que com algoritmos se mexa com a cabeça do povo, se mude voto e que destrói quase 150 anos de democracia que foi construída a duras penas aqui na União Europeia e no mundo. De Brasília, Yasmin Costa. Bom, girando o nosso comentarista Nelson Kobayashi aqui nos estúdios. Kobayashi, como sempre, bem-vindo ao Jornal da Manhã. Bom, inúmeras declarações do presidente Lula, principalmente em relação à CPI no Congresso Nacional do MST, também falando sobre o GSI. O balanço até agora dessa visita do presidente que segue ainda pela Europa. Pois é, a gente viu um discurso muito desencontrado, na verdade, com o que já havia sido dito na última viagem à China, né? Primeiro, muito bom dia, Tiago, Adriana, toda a nossa audiência. Em relação à guerra, por exemplo, quando está no território chinês, ele é muito mais pró-Rússia. Agora que está na Europa, ele é pró-Europa, ele condena a Rússia. Lembra que o Brasil votou, inclusive, com propostas contra a Rússia na ONU. Então, isso vai gerando uma descredibilidade, né? O discurso do presidente depende de onde ele está, com quem ele está. Quando está com os chineses, pró-Rússia. Quando está com os europeus, pró-Ucrânia, e condenando a Rússia. Em relação à CPI, por exemplo, também um outro discurso desarrazoado, porque quando está aqui no Brasil, há uma clara pressão para a não instalação da CPMI, por exemplo. Ou alguém duvida que o governo trabalhou esses meses todos para que não acontecesse. Agora que está lá no território português, está dizendo que CPI é coisa do Congresso, que ele não se mete, que ele não vota no Congresso Nacional e que isso é coisa dos parlamentares. Veja que cada situação, cada
ocasião gera um discurso muito diferente. Isso tudo vai levando à descredibilidade do presidente Lula e pior, né? Diante de a imprensa internacional, diante de outros países, isso vai passando uma imagem muito ruim do Brasil para outros países diplomaticamente. E nesse discurso que a gente acompanhou, Coba, ao lado do presidente Rebelo em Lisboa, Lula também destaca, fala sobre as polêmicas que envolvem fake news, um assunto quente aqui no Brasil. Como você acha que deve ser essa discussão ao longo desse ano, que deve incluir também regulação de mídia? Pois é, foi o que ele anunciou, que vai apresentar já na próxima semana ao Congresso Nacional uma proposta de regulamentação da mídia. A gente já viu o ministro Flávio Dino, o ministro da Justiça, dizendo há algumas semanas sobre o que pretende com essa regulamentação, em especial com a responsabilização das mídias sociais ou das empresas que são detentoras das mídias sociais pela propagação de fake news, pelo discurso de ódio, né? É como se punisse a operadora de celular por um crime que alguém cometa durante uma ligação, como ameaça, por exemplo. Ou se punisse o correio por uma carta que contém algum discurso ofensivo, agora vai se punir a rede social pelo discurso ofensivo e criminoso de muitas pessoas. Quem pratica o crime é o criminoso, o responsável pelo crime é o criminoso. Essa terceirização para as redes sociais é uma terceirização muito barata que não enfrenta efetivamente o problema, que é muito maior. Ainda na Europa,